Olá, bem-vindos a mais uma edição do Corporate Digital Business, esse projeto Sindicato da Indústria de Software do Estado de Minas Gerais. Nós congregamos mais de 8.000 empresas na nossa base associativa e que conta com o apoio do governo do Reino Unido, da Associação Brasileira de Startups e do Grupo ArcelorMittal, de várias organizações, a Associação Comercial de Minas, o Sebrae Nacional, várias organizações que nos apoiam. Nossa visão nesse projeto é compartilhar a visão de mercado, trazer o C-Level, grandes empresas, organizações e instituições. E hoje a gente tem o prazer gigante de ter aqui conosco um profissional, um executivo, uma liderança da entidade que congrega as grandes empresas de tecnologia do Brasil, a maior entidade, a entidade de referência, que é a Brascom. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado por compartilhar com o segmento de tecnologia, empresas de TI e o ecossistema de inovação de Minas, essa possibilidade de a gente entender um pouco mais o que é a Brascom, a importância que nós atribuímos a ela no papel de defesa de interesse do ambiente regulatório é muito grande e para nós é um prazer inaugurar essa relação cada dia mais estreita do Sindinfo com a Brascom. Seja bem-vindo, peço que se apresente e fale um pouco da Brascom para nós, para a gente começar esse bate-papo. Sérgio. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao Fábio Veras o cordial convite para participar desse evento. Dizer que estou muito feliz com essa interação com o ecossistema de Minas, com o Sindfor, e já começo aqui dizendo que tenho uma ligação muito forte com Minas Gerais. Na época da minha carreira, eu trabalhava na Nortel e fui responsável tanto pela implantação da rede celular, da antiga Telemix celular, no interior do estado, viajei para algumas cidades, e depois comandei a digitalização para a primeira onda, né, de digitalização, que foi a onda do TDMA, né? E fizemos aí um belíssimo trabalho. Tinha um grupo muito aguerrido, muito competente na Brascom, e todos muito apaixonados por Minas Gerais, e eu acabei também me apaixonando, fiquei com o coração agarrado no trem. E então é um orgulho muito grande estar aqui. Eu agradeço de coração essa oportunidade, Fábio, e eu espero que iniciemos a partir daqui, ou talvez até continuemos, né, porque já temos feito interações com essa parceria entre o Sindfor e a Brascom. Eu queria, Fábio, se você me permitir, tomar aqui uns minutos iniciais desse nosso bate-papo para apresentar a Brascom. Podemos seguir claro, assim? Claro, segue em frente. Muito bom. Maravilha. Então, tá bom. Essa apresentação é uma apresentação que a gente costuma fazer para introduzir a própria associação. Então, vamos lá. No próximo slide. Esse é o nosso cartão de visitas enquanto associação. A Brascom tem 87 grupos empresariais associados, uma passada de olhos nos logotipos que nós temos aqui na tela. Vocês vão ver que tem uma diversidade bastante importante dentro da Brascom. A gente tem aqui grandes empresas multinacionais, temos também grandes empresas nacionais, como é o caso da Stefanini, da TOTUS, da Tivit, né? Mais recentemente, a gente começou a atrair pequenas e médias empresas, que são aquelas empresas que estão na categoria de colaboradores, são 35, tá? E isso trouxe um colorido diferente para dentro da associação. A Brascom começou a sua jornada em 2004 como uma associação somente de empresas brasileiras, e a pauta era bem focada em exportação de serviços e software. E 4 anos depois ela se transformou, houve uma fusão com o IBDC, à época, e que congregava as empresas multinacionais. E desde então nós somos
essa mistura, não é, de empresas nacionais e multinacionais, mas todas tendo como ponto comum serem empresas de tecnologia da informação e comunicação. Aqui embaixo, nessa faixa chamada de institucionais, são 32 associados, são basicamente instituições de ensino que estão dentro da Brascom e também alguns ICTs. Eles têm uma categoria especial, porque nós não, digamos assim, representamos esse setor, né, de educação principalmente, mas eles participam com a gente dos debates internos. Eles nos acrescentam bastante matérias e expertise, principalmente. Próximo slide, por favor. Em termos de natureza e diversidade dos associados, a gente tem, em termos de modelo de negócio, a maior parte das empresas são prestadoras de serviço. E o segundo contingente são empresas que desenvolvem e licenciam software no Brasil. Mas, a partir daí, a gente vê uma miríade de modelos de negócio que são bem típicas da era digital que a gente vive. E algumas coisas até mais interessantes ou menos usuais, como é o caso, por exemplo, de saúde conectada e de agricultura digital. No mais, a gente tem também comércio eletrônico, tem Big Data, tem BPO, tem 3 empresas de hardware e também temos 3 empresas de telecomunicações associadas. Do ponto de vista da origem do capital, a maior parte das empresas são empresas brasileiras, mas isso do ponto de vista do número de empresas. Provavelmente, em termos de faturamento, o maior contingente é os Estados Unidos, mas a gente tem também uma boa presença na Europa, na Ásia e até mesmo na África, em termos de sedes das respectivas empresas. Então, a gente tem uma visão bastante ampla do ponto de vista das geografias também. Próximo. A Brascom opera com uma governança de empresas de capital aberto. No topo da pirâmide, a gente tem a Assembleia Geral da Brascom, que é conformada por todos os associados. Mas a Assembleia faz uma delegação explícita para o Conselho de Administração, que é a nossa Câmara mais alta de governança. São 13 conselheiros, eles estão todos listados aqui, são todos presidentes das suas respectivas empresas ou presidentes das unidades de tecnologia da informação e comunicação, propriamente dito. No caso, isso é aplicável para as operadoras de telecom. Nossa diretoria é também bastante enxuta. Eu sou o presidente executivo, a gente tem a Mariana, que é a nossa diretora executiva, e o Sgobi, Sérgio Sgobi também, que é o diretor de Relações Institucionais e Governamentais. Próximo. Além disso, a gente tem comitês voltados ao Conselho, temos um comitê fiscal, um comitê de ética e conformidade, que, aliás, é uma das fronteiras que a gente mais vem trabalhando atualmente, fortemente em termos de conformidade anticorrupção e conformidade com a LGPD também, e temos também um comitê de admissões e compensação. Próximo. Essa é a nossa equipe. Uma parte dela está sediada em São Paulo e outra parte está em Brasília, que coordena, na verdade, as ações de relações governamentais. Próximo. Desde 2018, a Brascom adotou, naquele ano, no seu planejamento estratégico, um propósito e 3 objetivos estratégicos. Propósito de trabalhar por um Brasil digital, conectado e inovador. E esse propósito tem servido como um amálgama para tudo que a gente faz. Todas as nossas atuações são baseadas nessa ambição de termos um país digital conectado e inovador. Políticas públicas é o primeiro objetivo estratégico. Ele na verdade, estava na raiz da própria invenção ou criação da Brascom, né? E até hoje é o nosso carro-chefe, é aquilo que a gente faz como atividade principal, propor, defender e propugnar políticas públicas que sejam do interesse do Brasil, voltado para o objetivo de termos um país digital. O segundo objetivo estratégico, na verdade, é um objetivo mais sofisticado. Ele engloba
3 aspectos diferentes de algumas dores importantes que o setor vem passando. O primeiro dele é a questão do emprego, né? Essa demanda do Conselho, ela surgiu justamente porque nós vivemos já há alguns anos uma crise de empregabilidade ao revés. O setor tem vagas, tem negócios e não consegue preencher essas vagas com talentos qualificados. Então, o Conselho pediu-nos que ajudássemos ao setor a superar esse desafio. O segundo, que não é menos importante, é a questão da diversidade, né? A Brascom entende, e o setor também entende, que o crescimento, principalmente da força de trabalho, ele precisa se pautar com o respeito à diversidade. Na Brascom, a gente chama, na verdade, isso de diversidades, no plural. E a gente fala muito sobre 4 tipos de diversidades: a diversidade de gênero, a diversidade racial, a diversidade de afetividades e a diversidade de deficiências. São 4 tipos de problemas diferentes que a gente tem e estamos mergulhados em todas essas iniciativas. E também a questão da educação. Quer dizer, hoje a gente tem um dos problemas que a gente tem de não poder empregar na medida em que a gente consegue é justamente o fato de que nós não temos formação educacional à altura do setor e do ponto de vista das especializações. A barra de conhecimento no setor de tecnologia da informação e comunicação é mais alta, né? São tecnologias modernas, tem talentos que precisam ser mobilizados. Então, esse terceiro pilar é um pilar importante no sentido da sustentabilidade, até da própria vocação que o Brasil tem para a produção de tecnologias. E, por fim, participar dos debates sobre inovação. Aonde quer que eles aconteçam, a Brascom pretende trabalhar no sentido de aportar ideias e de defender políticas públicas e defender emprego, diversidade e educação. Próximo, eu já estou terminando por aqui. Pode passar adiante. Essa apresentação vai ficar com vocês. Isso, pode passar mais um pouco, que eu vou... Isso, esse aqui. Para encerrar um pouco essa rápida introdução, e aí a gente entrar no bate-papo, eu queria comentar com vocês como é que nós estamos organizados internamente, né? Nós somos organizados através desses grupos temáticos de trabalho, né? E como é que esses grupos são preenchidos, né? Os grupos, primeiro, eles são temáticos, então cada grupo vai se mobilizar em torno de um tema específico, né? Eles são populados com profissionais das empresas associadas à Brascom que têm interesse e estão afetos a um determinado tema, tá? E a Brascom, com a sua equipe, provê o que nós chamamos de secretariado. É sempre uma pessoa da equipe da Brascom que apoia o GTT em tudo o que precisa, também com as suas sugestões, mas principalmente com o encaminhamento das decisões. Um exemplo que eu gosto de dar é esse GTT que está bem no meio aqui na parte inferior, chamado Regulação e Internet. Esse GTT ele foi absolutamente protagonista em todo o processo de tramitação e aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Uma parte das nossas recomendações ou contribuições às consultas públicas que foram feitas acabaram se tornando, em parte, dos textos da lei. E isso sempre num ambiente muito republicano e muito transparente. Tá? Um outro que eu também destacaria, que já tem dois outros, que tem uma tradição grande de trabalho na Brascom, é o que está justamente do lado do Regulação Internet, que é o de Relações Laborais, onde a gente já teve a oportunidade de fazer guias, de contratar pareceres, né? E agora mesmo nós estamos terminando um estudo sobre teletrabalho.
e esse GTT está envolvido. E o outro aqui que eu queria destacar também, que é o tributário, que é conformado pelos advogados tributaristas das nossas empresas. Então, alguns dos mais renomados e competentes profissionais de direito tributário que estão dentro das empresas. Temos ainda outros, como o caso de formação de talentos, o e-social, Covid, etc., mas, por hora, eu deixo por aqui. E essa forma de trabalhar, Fábio, é uma forma poderosa, porque ela nos permite analisar matérias complexas, beber das melhores fontes dentro das empresas e produzir posicionamentos e recomendações que sejam, de fato, úteis para o Brasil. Tá? Então, paro por aqui para a gente começar um bate-papo. Muito bom. Obrigado, Sérgio, por compartilhar essa apresentação com a gente. Eu tenho uma vivência muito longa no projeto da Confederação Nacional da Indústria e uma vivência também no mundo da Federação das Indústrias. O Sindinfo se associa a essa organização e a gente sabe que esse modelo de comitês temáticos, quando bem implementado, ele funciona muito e pega o que há de melhor da riqueza intelectual e prática dentro das organizações. Mas o que salta aos olhos, Sérgio, na primeira percepção, é o alto nível de responsabilidade diante de uma base associativa listada em bolsa, ou seja, no mercado aberto, com todo o alto grau de exigência de compliance e de governança, você lidar com temas tão sensíveis e tão relevantes como a diversidade e as questões regulatórias temáticas pertinentes, e lidar com isso no nível de excelência, né? Fazer um concerto onde o padrão, o standard mais elevado seja atingido tanto no nível do debate como no processo de concertação e de encontro de pautas comuns. Formar convergência não é uma tarefa fácil em entidades associativas e, tendo esse padrão de empresas listadas em bolsas, realmente o nível da Brascom sobe muito, o que a torna, para nós do Sindinfor, uma referência em termos de modelo de governança e de busca de melhores resultados, né? Então, a primeira colocação que eu queria fazer para você e ouvir a sua reflexão, estando diante de uma organização desse nível, da Brascom, qual é o modelo de associativismo para o qual o Brasil deve caminhar. A gente tem na questão de representatividade, em todos os segmentos, segmento do varejo, do agronegócio, da indústria, do serviço, enfim, em cada segmento, posso me estender durante horas aqui falando dos segmentos, um desafio em relação à qualidade de política pública, porque está provado no modelo de think tanks, que é onde o Sindinfo se inspira, no modelo norte-americano, da nossa gestão, que o poder público, por si, não tem a capacidade de dominar todos os assuntos para melhor proposição de regulações e de formulações de políticas públicas, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco, Sérgio, essa sua visão, primeiro, do lugar do associativismo no papel de um Brasil mais competitivo e de que modelo virtuoso seria esse, à luz de um esforço sempre desafiador de conseguir construir convergências e avançar em pautas relevantes. Perfeito. São indagações extremamente relevantes. A Brascom, desde do seu nascedouro, ela foi estruturada dessa maneira, como eu acabei de explicar, né? Tem um estatuto social, e o estatuto social já previa, desde o seu nascedouro, o comitê de ética. Tá? Na verdade, o comitê se chamava somente assim, Comitê de Ética. O primeiro código de ética, na verdade, que foi concebido na Brascom, concebido no meu primeiro ano de gestão. Né? Quando eu completei o primeiro ano, na verdade, foi por conta da minha própria sugestão que nós montamos o primeiro grupo para, de fato, trabalhar um códex, né? Que pudesse nortear toda a associação. Tá? Isso não quer dizer que no passado a gente não atuava
com ética. Na verdade, eu participei da Brascom durante 5 anos antes de ser o presidente. Na época, eu era o diretor-presidente da British Telecom, aqui no Brasil, que era um dos associados da Brascom. Tá? Mas, a partir da minha chegada, eu tratei de intensificar. Então, criamos esse código de ética, com, inclusive, consultoria externa, e esse código passou a ser o epicentro da nossa atuação. Mais recentemente, no ano retrasado, em face às eleições gerais, nós sentimos a necessidade de contratar outros especialistas para compor um código de ética eleitoral. Tá? Existem várias restrições impostas durante o período pré-eleitoral e durante o período eleitoral, que são diferentes do período normal de trabalho. E a gente nós sentimos essa necessidade de saber exatamente o que podemos e o que não podemos fazer diante dessas distinções. Né? Então, contratamos os profissionais, reunimos o nosso GTT naquela ocasião, ainda como GTT não, como Comitê de Ética, e fizemos esse documento, e a partir desse documento, inclusive, que na eleição passada nós fizemos algumas intervenções, começamos a fazer o que hoje a gente chama de live, né? algumas manifestações, etc. E veja, um dos aspectos mais relevantes de atuação associativa é você, de fato, ter transparência naquilo que faz. Tá? É importante que tudo aquilo que seja feito à luz do dia, tá? E que todos enxerguem e entendam o que está sendo feito, os propósitos pelos quais estão sendo feitos e o propósito geral da própria associação. E é exatamente esse propósito geral, o nosso estatuto, os nossos objetivos estratégicos, que guiam todas as nossas ações. Recentemente, nós tivemos uma mudança de liderança no nosso comitê de ética, e foi adotada uma sugestão da antiga gestão desse mesmo comitê de que nós deveríamos acrescentar a palavra conformidade. Né? E isso não foi gratuito. Na verdade, esse comitê, ao se autoavocar responsável pela conformidade, passou a trazer para a Brascom uma série de práticas internacionais, muitas delas emanadas da FCPA, tá? Práticas voltadas aos nossos controles internos. Certo? Então, nós estamos hoje... Sérgio, desculpa te interromper, mas compartilha com a gente o que é a FCPA, né? A FCPA é a Lei Anticorrupção norte-americana. Tá? Existem 3 leis, na verdade, que a gente tem que observar com relação à anticorrupção. Uma é a própria lei brasileira, ao qual nós todos estamos sujeitos. Mas a FCPA americana e a ACB inglesa também são consideradas fontes de direito anticorrupção aceitas por... Bom, primeiro, elas são obrigatórias para todas as empresas, como você mencionou, de capital aberto, que têm o capital transacionado na Bolsa de Nova York. Tá? Então, boa parte das multinacionais são obrigadas a respeitar integralmente a FCPA. Ou seja, é o mais alto padrão de standard nesse setor. Exatamente. Tá? A Brascom não é obrigada a se sujeitar à FCPA nem à ACB, até porque nós somos uma associação brasileira, então teria questões de jurisdição. Então, nós não estamos, de fato, sujeitos a essas leis estrangeiras, mas a gente segue isso com um rigor e um rigor crescente, tá? Fazendo justamente, entre outras coisas, o que eu comentei, que ter todo um arcabouço documental de tudo que é feito, tá certo? Para que não haja nenhuma hipótese, tá certo? De alguma coisa que a Brascom tenha feito passar desapercebido pela alta direção, pelo conselho de administração e, no final das contas, os próprios associados. Então, nós estamos trilhando essa caminhada agora, que é muito intensiva em evidências positivas, né? Que é a gente deixar documentado tudo que a gente faz,
todas as reuniões que fazemos em Brasília ou com outros governos federais ou estaduais. Todo o dinheiro que é gasto, prestação de contas total de cada participante da nossa equipe. E a gente gasta muito pouco, na verdade. Temos relatórios financeiros que são abertos para consulta, quem quiser. Todo ano a gente aprova, inclusive em reunião de Assembleia Geral, aprova as contas da Brascom. O relatório é super detalhado e tem auditoria externa independente também. Então, todo esse arcabouço, tá certo, de códex, né, o nosso código, os códigos que a gente desenvolve, né, e as evidências são essenciais para que a associação seja vista, na verdade, como uma associação crível, não é? Uma associação que, de fato, está aderente à lei anticorrupção brasileira. E não só a questão, digamos assim, de anticorrupção, também a transparência que a gente precisa dar, enquanto associação, aos nossos associados pelo dinheiro que eles colocam na própria associação, né? Todos temos fontes de financiamento, de recursos para poder trabalhar, e é importante que o associado que põe a mão no bolso, né, e entrega para a Brascom uma parte pequena da sua riqueza, mas não importa o tamanho, o que importa é a relevância, né? Ele tem o direito e ele está preocupado em saber o que é que nós estamos fazendo com esse recurso, né? Então, os nossos relatórios também vão na minúcia, são transparentemente apresentados em assembleia e aprovados, assim como também o nosso próprio orçamento, né? Então, a gente também tem um ciclo orçamentário muito parecido com as empresas em geral, mas principalmente aquelas de capital aberto. Isso é muito bacana, Sérgio, me permita um comentário rápido, porque realmente a transparência das contas, e aqui no Sindinfor também essa transparência radical, dados abertos, ela nem sempre é comum no mundo associativo, falando de modo geral, né? E isso é o que realmente a sociedade espera de nós, e especialmente, como somos privados, o nosso associado espera de nós, né? Então, não seria sequer imaginável a gente conceber, no tempo de hoje, um conselheiro ou um associado não ter acesso às contas de uma entidade, de uma organização, muito menos no nosso segmento de TI. Mas muito legal compartilhar com todos esse nível de padrão e de referência que você descreve, né? Porque quando você entra na governança, essa é a entrega mais alta. E aí eu me permitiria, Sérgio, no modelo do associativismo internacional, a gente tem a perspectiva de criação de valor de várias formas. A gente vê organizações, inclusive, contribuindo para a geração de lead, de mercado, enfim, fortalecendo reputação, além dos comitês, né? A gente sabe que a maneira de sobreviver da Brascom é puramente através do seu associado, mas, para além dessa entrega de conteúdo, vocês vislumbram no futuro, como modelo de existência, a possibilidade de êxito por resultado ou de prestação de algum serviço, ou isso, por hora, não faz parte da visão estratégica da Brascom? A gente tem, digamos assim, cogitado algumas iniciativas nesse campo de prestação de serviços, e, na verdade, a gente consolidou uma prática importante em torno do que nós chamamos internamente de atividades de representação, né? Que são atividades eletivas, então elas não são obrigatórias do ponto de vista do financiamento, e que normalmente são atividades que implicam em contratação de escritórios de advocacia ou de algum tipo de consultoria para apoiar um GTT numa matéria de alto grau de especialização, tá? E isso a gente tem feito. Um exemplo importante de sucesso, inclusive, foi
o mandado de segurança coletivo que nós impetramos no TJ de São Paulo contra a bitributação de software, mandado esse que foi admitido na decisão liminar do juiz de primeira instância, depois ratificado pela sentença e, recentemente, foi ratificado também pelo acórdão da turma julgadora no TJ de São Paulo. Mas essas atividades a gente não faz em modo lucrativo para a Brascom. A gente apenas é um veículo, tá certo, de prestação de serviço para atividades que sejam de interesse dos associados e só dos associados que se prontificam a custear a atividade. Isso não quer Perfeito. dizer que a gente não possa... Perdão, Fábio, você falou? Não, desculpa, ficou claro a sua colocação. Perfeito. Isso não quer dizer que a gente não tenha, que a gente tenha algum impedimento de procurar atividades outras que possam gerar novas fontes de receita para a Brascom. Só que isso não foi uma prioridade até agora. A gente, na verdade, priorizou mais a questão da saúde e da vitalidade do nosso ecossistema interno. E aí eu queria voltar a uma pergunta que não ficou bem respondida, que você tinha feito, que é essa questão de como é que é o desafio, né, da gente construir consenso, né? Eu acho que vale a pena um pouco compartilhar aqui com vocês como é que a gente, na verdade, trabalha internamente também essa questão do consenso. Isso não é propriamente uma invenção minha, isso vem da tradição da Brascom, já era assim quando eu era só representante da British Telecom. A Brascom sempre procurou, tá certo, desenvolver um consenso que não é o consenso ativo, né, onde todos concordam com uma certa tese, mas ele é um consenso que eu chamo do consenso possível, né, ou de um denominador comum possível, né, que implica que algumas empresas podem não estar 100% confortáveis com algum posicionamento, tá? Mas, dentro da visão do todo, elas aceitam aquela posição, mesmo não sendo inteiramente a posição delas, tá? Isso é muito importante, porque um setor tão complexo, né, e tão tecnológico como é esse que nós trabalhamos, tá? Não raro você tem visões distintas dos mesmos fenômenos. Então, trabalhar esse modelo, né, de retirar aquilo que é absolutamente imponderável para alguns, para que essa pessoa, ou essa empresa, ou esse conjunto de empresas entrem numa zona de conforto, tá certo? De mesmo que elas não concordem com tudo, mas concordarão com aquela prerrogativa, com aquele posicionamento, melhor dizendo, tá certo? Isso tem sido também um elemento importante de coesão interna e até mesmo, por que não dizer, de crescimento da própria Brascom. Sim, a regra de decisão, enfim, um modelo como vocês evoluem, sem o qual isso não seria possível, né? Sérgio? Isso depende, viu, Fábio? Isso é com muita conversa que se faz, entendeu? Então, assim, uma palavra que eu diria que é recorrente dentro da Brascom é o diálogo. Sempre, sempre no diálogo, né? Então, não tem... tem decisões? Tem. Raramente, às vezes, o Conselho tem que fazer uma decisão porque não há, de fato, um consenso geral. Mas muitas vezes por uma nuance, não necessariamente pelo cerne da questão, por um detalhe de estratégia, não é? Exato. Muito bom. Mas eu acho que não é frequente, não é frequente. E isso nos enche de orgulho, entendeu? Porque não é fácil você atingir essa cultura do diálogo, tá certo? E a cultura de você aquecer com o que é diferente e não obstaculizar o bem maior, digamos assim. Isso é uma conscientização que vai sendo feita aos poucos, né? E eu acho que mérito da sua gestão, da sua equipe, desse conselho, na medida em que consegue entregar resultados e aqueles que não se viram contemplados numa decisão que eventualmente, enfim, não concordaram tanto, percebem que no longo prazo o resultado é melhor para todos
Então, isso é uma evidência do sucesso com que a Brascom tem se conduzido. Sérgio, eu queria caminhar aqui nesses minutos finais, ainda com tempo para a gente conversar, para a gente focar nessa questão da reoneração do setor, né? A perspectiva da derrubada do veto do presidente Bolsonaro, que pegou 17 setores brasileiros absolutamente desprevenidos, no momento, inclusive, de pandemia, setores que, por fundadas razões estratégicas, tiveram uma diferenciação no modelo de tributação, sem que isso significasse uma renúncia fiscal superior ao benefício com que isso gerou, e a Brascom traz dados objetivos nesse sentido, em relação à geração de empregos e mesmo de impostos, né? Queria focar com você, e o Sindinfo ali, a Brascom, nessa defesa de interesses. Já conversamos aí, nos manifestamos para os 53 deputados federais mineiros, uns 3 senadores, um processo de convencimento, de diálogo. Eu queria que a gente abordasse essa questão até como um exemplo de segurança jurídica, de estabilidade, de previsibilidade da atividade empresarial e de relacionamento de governos e segmento privado. Queria que você abordasse um pouco esse tema como algo que ilustra ações que fazemos, que vocês fazem, e que, nesse caso, inclusive, nos une muito. Perfeito, ótima colocação, até porque esse é um tema absolutamente urgente, né, e prioritaríssimo dentro da Brascom. Temos aí uns 4 ou 5 temas de altíssima prioridade. Veja, a visão da Brascom sobre essa política pública de desoneração da folha é, de fato, de que essa desoneração da folha é uma política estruturante, né? E a gente tem uma pequena prática interna de inteligência, né? A gente chama de inteligência e informação, onde temos, sim, um estudo com todos os números demonstrando a resposta favorável do setor face à desoneração da folha. Favorável em termos de crescimento de emprego, não é? Chegando no último triênio a 60 mil postos de trabalho, mas quase 90 mil no período anterior. Também em termos de crescimento do setor, não é? Que agrega mais tributos também, e principalmente em termos de crescimento da remuneração. Ou seja, o setor é um setor que passa para o trabalhador brasileiro um grau de remuneração muito acima do salário médio do trabalhador brasileiro, né? E isso também é um fator que impulsiona a arrecadação. E na nossa estimativa, fizemos uma projeção, né? Se nós continuarmos com a filosofia política de desoneração da folha, a gente tem aí uma perspectiva de crescimento de 303 mil novos postos de trabalho até 2025. Tá? E, a contrário senso, se a gente tiver a reoneração, nós vamos perder 97 mil postos de trabalho nesse mesmo período. Isso num estoque de 600.750. Eu acho que eu falei errado. 600.407 mil trabalhadores. E vejam bem, essa diferença até pode parecer para alguns assim, mas são só 27 mil trabalhadores que nós vamos perder. Sim, mas são trabalhadores altamente qualificados, tá certo? E isso implica basicamente numa estagnação do setor. E em 5 anos, estagnação pode significar o início da morte também de um setor para o qual a gente tem excelentes vocações como país. Na verdade, a gente procura mapear ou caracterizar o nosso setor de tecnologia da informação e comunicação como um macrosetor. Tá? Um macrosetor que inclui as operadoras de telecomunicações, a produção da TI que é feita in-house, ou seja, nos departamentos de informática dos grandes bancos ou dos grandes varejistas, a gente captura esses números, e também daquilo que a gente chama das empresas de TIC propriamente dito, que são fundamentalmente as empresas que têm licenciamento de software, né, licenciamento e comercialização de software,
que prestam serviço e os fabricantes de hardware que vendem dispositivos no Brasil. Tá? Pois bem, o número total de empregos desse macro setor de TIC no ano passado foi de 1.560.000 trabalhadores, tá? E que vão até mesmo a atividades como comércio, tá certo? Então, é um setor extremamente pujante, que responde por quase 7% do PIB, né? E que cresce numa velocidade muito maior. E a desoneração da folha é a política pública por excelência que permitiu e ainda permite o crescimento dos setores de software e serviços, que são os que estão contemplados na desoneração da folha. Nós precisamos manter isso. Perdão, Fábio, só para terminar. Precisamos manter essa política interinamente agora, tá certo? Nesse final de ano. Para quê? E isso é que é importante que todos entendam. Nós temos uma reforma tributária para fazer. E uma reforma tributária que precisa ser costurada e bem concebida para que destrave todo o potencial de desenvolvimento econômico e social que o Brasil tem. Esse 1 ano de prorrogação é somente um tempo para a gente ter tranquilidade de tramitar essa reforma tributária, fazer dela uma reforma tributária que seja que faça o jus ao nome, tá? E que transforme o Brasil. A contrário sensu, se essa prorrogação não for garantida, certo? Ou seja, se os vetos prevalecerem, nós vamos ter, na verdade, uma queda de atividade no setor, tá? E um setor que está demonstrando que, mesmo durante a pandemia, é resiliente. Nós estamos com o mesmo patamar de emprego, depois de uma pequena caída, agora o mesmo patamar de emprego que nós terminamos no ano passado. Tá? Ou seja, houve uma queda, houve a reversão. Então, essa é a importância desse tipo de política pública. E a outra que eu só vou mencionar rapidamente é a questão da bitributação de software, que vai ser votada pelo STF também. Essa é uma outra situação muito importante que a gente também está monitorando e que a gente espera que o STF faça um julgado o melhor possível para acabar com a insegurança jurídica e não onerar demais o licenciamento de software. Perfeito. E nessa linha, falando ali da perspectiva de desemprego com a volta eventual da reoneração, lembrar que as empresas que perdem força, perdem mercado, perdem oportunidades de expansão nacional e internacional, e isso você não recupera da noite para o dia, nem se você receber uma injeção de capital. Então, a gente está falando de um tiro na resiliência, na longevidade e na sobrevivência de um conjunto de atores que não ocupa espaço no mercado de uma maneira simples, né? A conquista no nosso setor, porque é um setor que concorre com o mundo. O segmento de TIC tem concorrência mundial, especialmente aí no que diz respeito ao desenvolvimento do software. Bom, Sérgio, isso tudo que você falou, o Sindinfo se alia, já compartilhamos com você o orgulho que temos do que a gente fala aqui, de ser um braço, uma extensão útil e efetiva ao segmento nacional, Sindinfo, em relação à referência que a Brascom nos traz. Para nós é um orgulho segui-los e receber de vocês documentação, como já recebemos, que nos amparem na defesa de interesses. É uma simbiose construtiva e a favor do nosso segmento. E para terminar, realmente que a gente tem mantido aqui um tempo padrão, o que não invalida outras conversas desse tipo com a nossa base associada, que são sempre muito ricas. Acho que tivemos uma conversa rica aqui em relação ao entendimento de como uma organização de excelência funciona. Queria mencionar rapidamente, te ouvir aí para suas considerações finais, 3 aspectos. Primeiro, nós damos um valor muito grande à interação com o ecossistema de inovação, o que a gente chama da comunidade de startups no Brasil inteiro. A gente entende que fomentar essa base no modelo de negócio que é contemporâneo é essencial para que a gente tenha a longevidade de empresas crescentes, né? O ecossistema mineiro de inovação e startups tem crescido muito, empresas aí com IPO agora programados para esse ano, empresas que foram investidas ou adquiridas por centenas de milhões de reais. Então, nós temos, como você disse no início da sua experiência de Minas, um ecossistema rico. E para o Sindinfo é muito relevante criar projetos e programas de interação com as comunidades de startups, aqui naturalmente, mas no Brasil inteiro.
te ouvir rapidamente sobre isso e também dizer da importância que damos, como vocês, à questão de formação de mão de obra. Esse é um problema claríssimo do nosso segmento de software. Criamos um projeto Força de Trabalho digital aqui em Minas e estamos construindo parcerias, inclusive com o Senai, para programas de formação profissional full stack, que para nós é uma dor muito grande. E compartilhando isso com você, esses 3 itens, passo a palavra aí, te agradecendo para você comentar e fazer suas considerações finais, Sérgio. Bom, já agradecendo aqui pela oportunidade dessa conversa incrível, eu espero ter acrescentado conteúdo aqui para todos que estão nos assistindo. Bom, com relação às startups, isso é uma das fenomenologias mais, eu diria, agudas dessa era digital, né? Que é o despertar do empreendedorismo nos jovens e, principalmente, o empreendedorismo baseado em tecnologia. Então, a Brascom, como o nosso ecossistema é mais plural, digamos assim, ela não tem propriamente uma atuação específica nessa área, mas nós apoiamos, por exemplo, o Marco Legal das Startups, que acabou de ser sancionado pelo presidente da República. Na verdade, nós até já nos mobilizamos em outras situações, enquanto voluntários das empresas associadas à Brascom, que foram fazer mentorias em programas como, por exemplo, Inovativa, no passado. É um pouco menos intensa essa agenda interna nossa como associação, mas de jeito nenhum ela é morna nos nossos associados. Praticamente, assim, todos os grandes associados da Brascom têm programas de apoio a startups e bebem dessa fonte, inclusive porque as startups também são geradoras das inovações, inclusive para as grandes empresas. Tá? Então, isso é super, super importante. E aí eu tenho que me render, né, até com um certo saudosismo, tá, a essa garra que a gente vê em Minas Gerais, né, como um estado que é celeiro de formação tecnológica, né? A minha equipe de BH, quando eu estava trabalhando aí com vocês, né, que eu saí de São Paulo para ocupar a diretoria da Nortel aí, ela era toda de pessoas locais. E, assim, possivelmente, de toda a minha experiência executiva, um dos melhores e mais bem preparados times com o qual eu já trabalhei, com várias competências diversas, isso, claro, dentro da nossa pauta lá de telefonia celular, né? Então, isso é muito importante. E eu sei que o governo mineiro também tem programas interessantes nessa área, tem polos tecnológicos, isso precisa ser mantido e precisa ser fortalecido. E eu sei também que a FIENG e também a Federação do Comércio aí de Minas Gerais são ativas. Então, o que eu desejo, na verdade, para Minas é que pise no acelerador, né? Isso sem falar do ecossistema lá de Santa Rita do Sapucaí, um celeiro de profissionais na área de telecomunicações, né? Importantíssimo na época que eu trabalhei na implantação das redes e agora com o 5G já mostrando o seu protagonismo também em várias inovações que vêm por aí, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para Minas Gerais é continuem, acelerem e vão fundo nesses investimentos, porque, de fato, eles acabam retornando para o próprio Estado, para a própria comunidade e fortalece a geração de empregos local. Com relação à questão da formação educacional, o que a gente vem, e eu queria deixar isso aqui como uma provocação para todos aí, o que a gente vem trabalhando, tá certo? Não só na revisão da grade curricular, tá? É uma suspeita nossa de que as grades ainda estão defasadas, então os jovens não se sentem atraídos por aquele tipo de formação, mesmo sendo em tecnologia, porque não vem consistência do que eles estão aprendendo com a vida real, tá certo?
Nós temos também um desafio enorme que é socioeconômico, é como manter o jovem, tá certo? Na escola, na educação, ante a pressão do sustento, não é, que o jovem precisa, mais do que nunca, ele sofre a pressão de começar a trabalhar, de ter uma renda para poder ajudar a família. Isso também é uma coisa muito doída, eu diria até, e que a gente tem que trabalhar. E o que a gente está também pleiteando é que os sistemas educacionais passem a olhar para o ensino médio, tá certo? Como o grande polo de investimento na empregabilidade. Tá? Fizemos uma grade curricular específica para isso, recomendando que equipamentos como, por exemplo, aqui em São Paulo, o Centro Paula Souza, né, ou os IFES, que são equipamentos federais, introduzam nos seus cursos técnicos, tá certo, uma grade curricular e uma formação de programador full stack. A gente costuma ver o estagiário, né, ou aquele que fez curso técnico, como um profissional que vai mexer com hardware, né? Vai trocar um roteador, vai dar uma manutenção no computador, etc. e tal. Não, a gente precisa formar programadores já no ensino médio, na saída do ensino médio. Isso começa com o ensino médio profissionalizante e pode se espraiar para o ensino médio regular. Tá? Perfeito. Então, essas são mais ou menos as teses que a gente está trabalhando e nós estamos abertos para sugestões e engajamentos aqui com o ecossistema de Minas. Sérgio, a gente criou um programa aqui que chama O Futuro que Queremos, a Cidade que Precisamos. Construímos uma plataforma de um projeto de cidades mais digitais. Compartilhamos com todos os candidatos a prefeito de cidades mineiras. E o ensino de programação e lógica do pensamento matemático em escolas públicas, o ensino fundamental, é parte desse projeto. Vou compartilhar com você. E queria receber também esse do ensino médio, porque a gente tem uma interlocução muito bacana com o governo estadual e acho que a gente pode crescer juntos nessa seara, fazer essa troca de documentos. Meu caro, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilharmos com a nossa base de maneira transparente e rica. Sim, você agregou muito a visão do que fazem, do que acreditam, aonde miram, e conte conosco aqui nessa plataforma de um Brasil mais competitivo, mais digital, e que a gente possa deixar isso como legado para os nossos filhos e netos. Obrigado pelo seu tempo, meu caro. Fábio, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado também pela oportunidade desse diálogo. Parabéns pela sua liderança e o trabalho que você está fazendo. Conte sempre com a Brascom e eu continuo cada vez mais agarrado no trem. Até a próxima.